Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta terça-feira, dia 7 de março, com a Liga do Egito, onde temos a equipe do Al Ahly enfrentando a equipe do Contractus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Ahly, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Contractus, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No atual momento da Liga do Egito, a equipe do Al Ahly é a primeira colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Contractus é a sexta colocada com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Al Ahly e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa, Al Ahly para vencer. Conferência da Liga Europa, oitavas de finais. Temos a equipe da Lazio da Itália enfrentando a equipe do AZ da Holanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, ela perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para essa Conferência da Liga Europa, casa, Lazio para vencer. Liga dos Campeões, temos a equipe do Benfica de Portugal enfrentando a equipe do Clube Brugge da Bélgica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Essas duas equipes já tiveram um confronto. E o último confronto, a equipe do Benfica venceu por 2-0. Melhor opção para esse novo encontro, casa, Benfica para vencer. Liga dos Campeões, oitavas de final, temos a equipe do Chelsea da Inglaterra enfrentando a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Borussia Dortmund venceu o Chelsea por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu todas suas 5 partidas. Devido a seu bom momento, uma das melhores opções seria a equipe do Borussia para vencer. Mas acho que essa partida será um jogo de gols. Vamos de partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Italiano do Chile enfrentando a equipe da Universidade Católica do Chile. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Italiano, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Universidade Católica do Chile, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, a equipe do Italiano venceu apenas 1, empatou 1 e a equipe da Universidade Católica do Chile venceu 3 partidas. Melhor opção devido ao seu melhor momento, fora, Universidade Católica do Chile para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Tucuari do Paraguai enfrentando a equipe do General Cavaleiros do Paraguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tucuari, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do General Cavaleiro, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Tucuari, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do General Cavaleiros. Melhor opção para esse confronto, empate fora. É uma dupla chance. Vitória para a equipe do Cavaleiros ou partida terminando empatada. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Caracas da Venezuela enfrentando a equipe do Porto Caballeiros, também da Venezuela. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Caracas, ela empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto Caballeiro, ela venceu todas as suas 5 partidas. Essas duas equipes já se confrontaram por 5 vezes e houve 2 vitórias para a equipe do Caracas, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Porto Caballeiros. Devido a seu melhor momento,
que a equipe do Cavaleiro está melhor. Vamos de ambas equipes marcam. Copa Sul-Americana, temos a equipe do River Plate do Uruguai enfrentando a equipe do Peñarol, também do Uruguai. Os últimos 5 jogos confrontados entre a equipe do River Plate do Uruguai, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Peñarol do Uruguai, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Peñarol. Melhor opção para esse confronto, fora. Peñarol para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do ALDU do Quito, do Equador, enfrentando a equipe do Delfim, também do Equador. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do LDU, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Delfim, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe da LDU, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Delfim. Melhor opção para esse novo encontro, casa. LDU para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Lazio vs AZ, casa. Lazio para vencer. Chelsea vs Borussia Dortmund, partida acima de 1,5. Benfica vs Clube Brugge, casa. Benfica para vencer. Para o nosso segundo bilhete do dia, vamos ficar com o palpite da Copa Sul-Americana. River Plate do Uruguai vs Peñarol, fora. Peñarol para vencer. LDU vs Delfim, casa. LDU para vencer. Audax Italiano vs Universidade Católica do Chile, fora. Universidade Católica do Chile para vencer.